pessoal, vamos acordar? Vamos, tá na hora. Olha só, o dia já amanheceu. Vem! Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Bom dia, tá na hora de ir pra escola. Veja o dia como está. Bom dia, bom dia! E aí, como foi o final de semana de vocês? Eu espero que tenha sido maravilhoso, né? Que vocês tenham brincado muito, aproveitado muito em sua casa, com a sua família, não é? Nem que seja assistindo, correndo, se divertindo aí, tá? Se cuidando também, não é? Que a gente sabe que nesse período nós temos que continuar nos cuidando, tá bom? E aí, a tia veio hoje com mais uma vez fazer a nossa correção, não é? A nossa correção de matemática e de história, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito, não é? De trabalhar com a tabuada do 0, a tabuada do 1, a tabuada do 10 também, não é? E aí, eu sei também que arrasaram, por quê? Porque essa tabuada, as três, não é? São as mais simples, não é? Como assim, tia, as mais simples? Porque nós encontramos aí aquelas regularidades que a tia passou para vocês, não foi? Então, por isso eu sei, tenho certeza que vocês arrasaram nelas, não é? Então, vamos lá trabalhar um pouquinho mais, não é? Com esse conteúdo aí. Vamos ver aí o que vocês colocaram nas atividades de vocês. Vamos ver se deu certo com a atividade aí, né? Com as respostas que a tia vai apresentar aí para você. Só lembrando uma coisa. Muitas vezes pode estar aí de uma maneira, tá? As respostas. Mas que também você pode ter apresentado aí uma forma diferente de fazer, tá? Não tem problema. Desde que esteja com o resultado final aí de matemática correto, tudo bem, tranquilo. Professora, mas e história? Se tiver um pouquinho diferente, mas com a ideia, se for a mesma, eu preciso mudar? Não, de forma alguma, tá bom? Até porque a tia quer que vocês realmente saibam, que vocês acompanhem direitinho, coloquem aí a sua resposta, tá bom? Não é obrigado estar exatamente igual o da tia, tá bom? Então, além da nossa correção de hoje, nós teremos aí um pouquinho da nossa aula de português também, tá bom? O que é que nós temos em português? Vamos ver? Nós teremos aí hoje um pouquinho sobre a língua falada e a língua escrita. Vocês já sabem que a língua falada, né, ou seja, muitas vezes tem aquela característica de linguagem informal, não é? Muito bem, então. Dessa maneira, nós já trabalhamos aí a linguagem informal, não é? Que vocês já conhecem. E aí, nós já trabalhamos também um pouquinho sobre a linguagem escrita. Bom, além disso, que nós iremos trabalhar em português, nós iremos trabalhar também o seguinte, verbos, um pouquinho mais sobre verbos, tá bom? E nesse caso, vamos aí conhecer um pouquinho do tempo que o verbo se apresenta, ou seja, se é no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Nós vamos ver também um pouquinho de palavras abreviadas. Então, agora, nós iremos começar com a nossa correção. Então, pega aí seu livrinho de história e de matemática e vamos realizar a nossa correção. Corre lá, não deixa de assistir a nossa correção de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa correção. Vejam só, aqui a tia trouxe para vocês, primeiramente, o nosso livro de história. Vamos ver? Teríamos aí um texto, não é isso? O dia a dia dos seringueiros. Esse conteúdo bem legal, porque nós já vimos em outras aulas, não é? Sobre as seringueiras que produzem aí a matéria-prima da borracha, que é o quê? O látex, não é isso? Muito bem. Então, vamos aí
trabalhar com a primeira questão. Vamos lá? Ó, primeira questão. Complete as frases. Letra A e letra B. Vamos ver? Ó, letra A. Na Europa, a borracha brasileira era usada para fabricar pneus de automóveis, não é? Porque os pneus são de quê? De borracha, não é isso? E de bicicletas. Muito bem. Letra B. O látex é extraído da seringueira. Esse eu sei que vocês arrasaram, porque eu sei que vocês já sabiam dessa, não é? Depois é colocado ao fogo até endurecer e formar bolas de borracha, que são exportadas. Bom, são exportadas, não é, para fazer outros elementos a partir daquela matéria-prima, tá bom? Já pensou se não existisse as seringueiras, como nós iríamos apagar, não é, sem a nossa borracha? É isso? Então, nós temos aí ó, o seguinte, segunda questão. Encontre no texto o dia a dia dos seringueiros, uma palavra monossílaba, uma palavra dissílaba e uma palavra trissílaba. Bom, vejam só. O que quer dizer uma palavra monossílaba? Mono quer dizer uma, tá bom? Então, monossílaba, uma sílaba, tá? Então, uma palavra de apenas uma sílaba. Então, vamos começar com esta palavra. Uma palavra monossílaba do texto, nós poderíamos citar a palavra sol. Tia, mas não se separa? Não. Sol é uma palavra com uma sílaba apenas, não é isso? Por isso que ela é classificada aí como monossílaba, tá bom? E nós temos aí, ó, a próxima seria uma palavra dissílaba. Uma palavra dissílaba, quer dizer dois, não é? Duas sílabas, tá bom? Então, seria uma palavra de duas sílabas. Quando nós formos escrever uma palavra, por exemplo, pato, temos aí pá, a primeira sílaba, a segunda sílaba, to, pato. Então, essa palavra contém duas sílabas, tá bom? Então, por isso, ela é uma palavra dissílaba. Mas aqui no texto, o que é que nós temos como exemplo aí para uma palavra dissílaba? A palavra látex, tá bom? Que é aquela matéria-prima que sai lá da seringueira, tá? Para a produção da borracha. Próximo aí, uma palavra trissílaba. Temos aí várias, não é isso? Inclusive aquela que está ali destacada. Poronga, não é isso? Próxima questão. Nós temos aí na terceira questão, pedindo para você separar a palavra borracha em sílabas. Bom, então a palavra borracha vai ficar dessa maneira. Borracha. Vejam só. A primeira sílaba fica acompanhando um dos R's, não é isso? A segunda, o R não está presente. Lembram que nós temos que separar RR, SS, não podemos deixar juntos na mesma sílaba na hora que formos separar? Muito bem, eu sei que vocês ainda estão ligadinhos nessa dica, não é? Muito bem. Então, na próxima página de história, nós teríamos aí, ó, que associar cada matéria-prima ao produto feito com ela, não é isso? Então, vamos ver aí o que nós temos de produção final de cada um desses elementos. Vamos ver? Bom, do nosso lado esquerdo, nós temos aí a matéria-prima, não é isso? Do nosso lado direito, nós teríamos aí o nosso produto final, né? Um produto que foi industrializado, tá?
a partir daquela matéria-prima foi produzido esses elementos, tá bom? Para o consumidor, não é isso? Para nós, tá? Então, vamos ver aí quais foram eles. Bom, o primeiro nós temos aí um milho. E podemos ver claramente que tem aí um picolé de milho. Que legal, não é? Próximo aí, nós temos aí uma macaxeira, não é? Que pode ser feito o quê? Uma comida, não é isso? Uma comida típica da região, tá? Por exemplo, o que nós podemos fazer com a macaxeira? Além de comer a própria macaxeira, não é? Ou também a mandioca. Lembra que a tia mostrou lá no sítio, não na aula anterior, mas em outra aula, lá na casa da minha mãe, onde tinha um pé de macaxeira. Vocês lembram? Muito bem. E a tia comentou que macaxeira é um tipo de vegetal, né? E a mandioca é outro, porque a macaxeira nós podemos comer. A mandioca tem uma substância que ela só pode ser comida se, por exemplo, se for em uma farinha, né? Aquela farofa, tá? Se for também em algumas comidas, como por exemplo, pode ser retirado a goma, né, da mandioca para fazer uma tapioca, tá bom? Entre outros pratos que podem ser feitos, né, a partir de alguns costumes, né, de uma certa comunidade, tá bom? Vamos aí, ó. Próximo, nós temos o açaí, que é uma frutinha, não é isso? E embaixo nós temos o suco. Muito bem. Nós temos aí no próximo uma carne, não é isso? E lá em cima nós podemos ver o quê? O hambúrguer, não é isso? Que é feito a partir daquela carne, tá bom? Daquela carne, aquela fonte de proteínas, tá? Próximo e último da nossa página aí de história, nós temos o algodão, né? Que é feito aquela nossa roupa, tá bom? Nesse caso aí, uma calça, tá? Bem legal, não é? Bom, e agora nós iremos trabalhar um pouquinho com a nossa correção de matemática. Lembram do desafio que a tia falou sobre a multiplicação lá no nosso dominó? Bom, vamos corrigir agora, vamos ver se vocês conseguiram acompanhar, né? E atingir aí, né, a nossa meta, que era responder esse desafio. Vamos lá? Eu espero que todo mundo tenha conseguido. Vamos ver. Ó, 2 vezes a primeira peça, né, nós tínhamos aí o seguinte: 2 vezes 20 é igual a quanto? 40. E do outro lado nós teríamos aí 4 vezes 10 é igual a 40 também, ou seja, seriam resultados iguais. Bom, então se aí nós tínhamos resultados iguais, nós também teríamos que ter na próxima peça, tá bom? Nesse caso foi qual? 5 vezes 8, porque 5 vezes 8 é igual a 40, não é isso? Muito bem. E aí, nesse caso, ó, nós estamos usando a peça, não é isso? Essas peças que estão aí em cima, tá bom? E o próximo lado, depois de 5 vezes 8, seria 3 vezes 6. Quanto é 3 vezes 6? 18, não é isso? Aí, qual seria o próximo resultado que daria 18? 9 vezes 2. Lembra que a tia pediu para vocês responderem todas essas multiplicações para poder saber qual peça vocês iriam colocar aí, né, na sequência? Muito bem. Então, só saberíamos completar o nosso dominó, né, o nosso joguinho aí, se tivéssemos realizado essa multiplicação, tá bom? Então, nesse caso, depois de 9 vezes 2 igual a 18, no outro lado nós teríamos 7 vezes 3 igual a quanto? 21.
Então, qual seria a próxima peça que apresentaria o número 21? 3 vezes 7, não é isso? Muito bem. E do outro lado, nós teríamos aí 6 vezes 5. Quanto é 6 vezes 5? 30, não é isso? Por isso que nós temos na próxima peça aí 3 vezes 10, que é igual a 30, tá? Próximo. Do outro lado, nós temos aí a mesma peça, 4 vezes 4 é igual a 16, tá bom? E a próxima aí nós temos 8 vezes 2, que é igual a 16 também, não é isso? Na mesma peça, só que do outro lado, 2 vezes 10. Quanto é 2 vezes 10? 20, não é isso? Muito bem. Então, teríamos que encontrar aí um resultado que também desse o valor 20. E seria 4 vezes 5 é igual a 20. Muito bem. E aí nós temos, ó, próximo, 6 vezes 6 é igual a 36, que é igual ao resultado de 9 vezes 4 ou 4 vezes 9, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui agora. Vamos lá, ó. Multiplicação com 0, com 1 e com 10. Essa aqui, a tia passou para vocês na aula anterior, né? Algumas regularidades que ficariam bem mais prático de nós conseguirmos resolver, né, as nossas questões aí de matemática, tá bom? Então, vamos ver, ó. Na letra A, nós teríamos o seguinte: analise o exemplo com atenção e complete. Então, teria um exemplo, né, para vocês fazerem bem parecido aí, tá? Na próxima questão, então, nós teríamos aí 3 vezes 0 é igual a 0, então faria a mesma coisa, não é isso? Embaixo. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 0 é igual a 0, mais, ó, parecido com o outro de cima, então, 0 mais 0 é igual a 0, porque na adição 0 mais 0 é igual a 0, não é isso? Ó, como 0 vezes 2 é igual a 2 vezes 0, então, 0 vezes 2 é igual a 0 também, não é isso? Ou seja, em resumo, todas as respostas aí dariam o numeral 0, não é isso? Muito bem. Letra B. Atividade oral em grupo, mas aí nós não estamos. Vamos ver? Ó, converse com os colegas e responda. Qual é o produto quando um dos fatores é 0? É sempre 0, não é isso? Sempre será o 0 ali. Lembra que a tia deu essa dica na aula passada? Muito bem. Independente da posição, né, dos fatores, ou seja, dos números que estarão multiplicando aí, né, o resultado vai ser sempre 0, tá bom? Letra C. Use a conclusão a que você e seus colegas chegaram e efetue mais estas multiplicações em que um dos fatores é 0. Ou seja, vocês iriam partir daquela ideia, não é? Que sempre que um dos fatores fosse 0, né, na multiplicação, o produto final seria sempre 0. Então, vamos lá, ó. Neste primeiro cálculo aí, nós teríamos 9 vezes 0, que seria igual a 0. Próximo, 0 vezes 15 é igual a 0. Próximo, 136 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 50 é igual a 0. Muito bem. Próximo aí. Ó, um dos fatores é 1. E quando um dos fatores é 1, o que é que acontece? Vamos rever a regularidade que a tia já ensinou a vocês? Vamos lá. Então, ó, letra A. Use o que você já viu sobre multiplicações e complete. Nós temos aí 5 quadradinhos, não é isso? Cada um com um pontinho. Vamos ver? Ó, com uma bolinha, não é isso? Vejam só, então.
Temos 5 fichas com uma bolinha em cada ficha, não é isso? Percebam aí, ó, 5 quadradinhos, que são 5 fichas, não é isso? Com cada uma ficha tem uma bolinha, não é isso? Então, 5 vezes 1, tá? Então, no total são 5 bolinhas, logo, 5 vezes 1 é igual a 5. Próximo ponto aí, ó. Temos um grupo com 5 tracinhos. No total são 5 tracinhos, logo 1 vezes 5 é igual a 5. Próximo ponto aí. 3 vezes 1 é igual a 1 mais 1 mais 1. Então, igual a 3. Como 1 vezes 3 igual a 3 vezes 1, então 1 vezes 3 é igual a 3, tá bom? Letra B. Seria outra atividade com a turma para nós discutirmos algo parecido com o que nós vimos também no exercício sobre o zero. Vamos ver? Ó. Qual é o produto quando um dos fatores é 1? É igual ao outro fator da multiplicação. Lembra? Independente de onde 1 esteja, se 1 for o primeiro fator ou o segundo, o resultado vai ser sempre o outro fator, não é isso? Ou seja, se fosse, por exemplo, 50 vezes 1, seria 50, tá? E se fosse 1 vezes 50, seria 50 do mesmo jeito, tá bom? Ou seja, o resultado será sempre aquele outro fator da multiplicação, tá? Letra C. Use a conclusão a que você e seus colegas chegaram e efetuaram mais estas multiplicações em que um dos fatores é 1. Vamos lá? Ó, 7 vezes 1 é igual a 7. 1 vez 22 é igual a 22. 340 vezes 1 é igual a 340. 1 vezes 9 é igual a 9. Então, nós temos aí a regularidade do 0 e do 1, não é isso? A regularidade do 0 é que quando um dos fatores for 0, o resultado aí, ou seja, o produto final, vai ser sempre 0, tá bom? E na tabuada do 1 aí, quando um dos fatores for 1, o resultado vai ser sempre o outro fator da multiplicação, tá bom? Muito bem, então, vamos lá para a próxima página. Vejam só. Nós temos aí multiplicação com 10, não é isso? No primeiro momento, nós podemos perceber o quê? Uma disposição retangular, não é isso? Bom, e aí nós podemos fazer o seguinte para poder contar, né? Ou multiplicar, na verdade, esta disposição retangular. Nós podemos acompanhar aí, ó, que na linha de cima nós temos 6 unidades de bolinha de gude, não é isso? E na próxima, na coluna, não é isso? Nós temos 10 unidades, tá bom? Dessas bolinhas aí. Então, o que é que a gente pode perceber? Vamos lá, analisar o que está descrito aí, tá? Ó, 6 vezes 10 é igual a 60. Ou 10 vezes 6 é igual a 60, tá? Próximo ponto aí. A partir das tabuadas já estudadas, você pode descobrir o resultado de outras multiplicações, como aqui, 10 vezes 7 é igual a 70, pois 7 vezes 10 é igual a 70 também, não é isso? Muito bem. Ó, pense nisso e complete as multiplicações, ou seja, de acordo com o que nós vimos lá no cálculo que a tia explicou, né, na aula anterior de matemática, e essa regularidade que vocês viram aí, onde tem o resultado final 60 e nesse próximo aí 70, então, vocês poderiam deduzir, não é?
Que seria bem mais prático responder essa tabuada aí do 10. Vamos responder com a tia? Vamos lá. Então, ó, primeira coluna aí. 10 vezes 1 é igual a 10. 10 vezes 2 é igual a 20. 10 vezes 3 é igual a 30. Muito bem, então, próxima coluna. 10 vezes 4 é igual a 40. 10 vezes 5 é igual a 50. 10 vezes 6 é igual a 60. Essa é a mais fácil, né? Que já estava lá em cima na resposta também, não é isso? A próxima também. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. Próximo ponto aí, ó. Analise a sequência dos resultados acima e efetue mais estas multiplicações, que também não seriam difíceis, não é? Vamos ver? Ó, 10 vezes 10 é igual a 100. 10 vezes 11 é igual a 110. Próximo. 10 vezes 12 é igual a 120. 10 vezes 13 é igual a 130. 10 vezes 15 é igual a 150. Próxima atividade, vejam só. Seria novamente uma atividade com a turma, não é isso? Vamos ver aí quais foram esses resultados aí. Vamos completar mais estas multiplicações, tá? Ó, 10 vezes 23, 230. Tia, mas a senhora não explicou ainda números grandes assim, né? Mas lembra que a tia disse que todo número que o 10 estiver multiplicando, você pode colocar ele e acrescentar mais um zero? Muito bem, então, vejam só esse aí, ó. 41 vezes 10 seria 410. Por quê? Você poderia colocar 41 e acrescentar o zero do número 10. Lembra disso? Muito bem. Então, a regularidade seria a mesma coisa para as outras aí, tá? Então, 66 vezes 10, 660. Próximo, 10 vezes 90, 900. Próximo, 85 vezes 10, 850. Próximo e último aí desta página, 10 vezes 34, 340. Então, muito bem. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, né, da regularidade do 0, do 1 e do 10 também. Vamos lá para a próxima página. Ó, efetue mais estas multiplicações. Vamos lá? Agora ficou fácil, né? Depois de termos passado aí pela tabuada do 0, né? Trabalhado um pouquinho aí com a multiplicação, né? Por meio do 0, do 1 e do 10. Vamos ver? Letra A, 3 vezes 1, 3. Letra B, 19 vezes 10, 190. Letra C, 7 vezes 0, 0. Letra D, 1 vezes 29, 29. Letra E, 0 vezes 33, 0. Letra F, 10 vezes 40, 400. Muito bem. Então, aí nós teríamos, ó, um pouquinho de cálculo mental com material dourado, não é? Trabalhando um pouquinho de dezenas e centenas, não é isso? Vamos ver, ó. Teríamos aí um exemplo, não é? Vamos ver se vocês conseguiram identificar aqui embaixo, ó. Letra A, 3 vezes 30, 3 vezes 3, dezenas, não é? Ou seja, 3 unidades de 3 dezenas, não é isso? Igual a 9 dezenas, que seria igual a 90, tá bom? Próximo aí, ó, 2 vezes 400. Então, 2 vezes 4 centenas, tá bom? Igual a 8 centenas, que seria igual a 800 unidades aí no final. Letra C, 4 vezes 20, 80, não é isso? Letra D, 3 vezes 200, 600. Letra E, 3 vezes 50, 150. Porque seria 50 mais 50 mais 50, igual a 150, tá? Última questão aí da nossa página, ó. Com 1 kg de farinha de trigo, Fabiano faz 30 pastéis em sua lanchonete.
Calcule mentalmente e complete. Ó, letra A. Com 2 kg de farinha, ele faz... Vejam só. Com 1 kg de farinha de trigo, ele faz 30, não é? E com 2, ele vai fazer quantos? Ele vai fazer o dobro, não é isso? 60 pastéis, pois 2 vezes 30 é igual a 60. Muito bem. Letra B. Com 3 kg de farinha, ou seja, aqui ele estaria fazendo até o triplo, né? Ele fez quanto com 3 kg de farinha? 90 pastéis, pois 3 vezes 30 é igual a 90. Muito bem, eu sei que vocês arrasaram aí nessas atividades de hoje, né? Muito bem, e agora que a tia sabe que você já terminou a correção, porque aí a gente fez juntinho, né? Hoje, vamos fazer o seguinte. Hoje nós iremos ver, né, um pouquinho mais do nosso conteúdo, tá? De português. Mas antes, eu gostaria de saber se vocês gostaram, né, da filmagem que a tia fez lá no sítio. Como é que vocês analisaram aí, não é, o sítio, gostaram dele, gostariam de ver? Quem sabe, né, nós não iremos próximo ano aí, mesmo que a tia não esteja com a turma de vocês, mas irei falar com tia Ivânia para que nós possamos ir para um sítio, viu? E vamos curtir um pouquinho aí, não é, ao ar livre, tá bom? Mas agora, a tia vai começar um pouquinho mais, né, do nosso conteúdo de português. Bom, e o que é que nós vamos ver hoje? Como a tia já falou anteriormente, né, alguns temas que nós iremos trabalhar aí sobre a linguagem, a língua falada, né, ou seja, pronunciada, e a língua escrita, ou seja, com as normas gramaticais, né, inseridas corretamente. Como assim, tia? Com aquelas regras, né, que tem que ter a coerência também. Lembram que teve uma aula aí de português que nós vimos que temos que ter coerência ao falar, ao escrever também, não é? Por exemplo, nós não podemos falar a casa são lindas, porque está incorreto, não é? Está incoerente. Como assim, tia? Não tem muito sentido, né? Porque uma parte está no plural e a outra está no singular, não é? Então, a frase ela tem que ter concordância, ou seja, tem que concordar do início ao final, tá bom? E agora, a tia vai mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais, tá? Sobre o uso da língua escrita e a língua falada. Vamos ver um pouquinho mais? Então, prestem atenção no vídeo que a tia vai passar, tá bom? Na aula de hoje vamos falar sobre língua falada e língua escrita. Assunto importante. A língua é um código verbal composto por regras comuns aos falantes de uma mesma comunidade. Como, por exemplo, em nosso caso, em que temos a língua portuguesa como nosso código comum. Nós, falantes do português, seguimos determinadas regras impostas pela língua portuguesa para nos comunicar. Por exemplo, podemos dizer: a família da Ana é muito rica, mas não podemos dizer família muito rica de era Ana. Até é difícil de pronunciar. Desse modo, para que a comunicação aconteça, os falantes têm de seguir as regras estabelecidas pela língua. Caso contrário, suas falas serão incompreensíveis, como nessa frase que acabei de citar. Há duas modalidades ou maneiras de representar a língua. A primeira é pela representação fônica, ou seja, pelo som da nossa voz, que caracteriza a língua falada. A segunda maneira é pela representação gráfica, por meio da escrita, que representa a língua escrita. Sendo assim, não podemos confundir língua falada de língua escrita, pois são duas maneiras diferentes de representar a língua. A língua falada ela é mais espontânea, natural. Aprendemos a falar desde criança, ouvindo e imitando nossos familiares e amigos, ou seja, no nosso contexto familiar e social. Na língua falada, os interlocutores estão presentes. A fala
fala é acompanhada pelo tom da voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias do falante. A língua falada é individual. O indivíduo pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e necessidade, de acordo com a sua situação, ou seja, de acordo com o contexto em que se encontra. Há na língua falada 2 níveis. O primeiro nível é a linguagem coloquial ou popular, mais conhecido como linguagem informal. Nesse nível, a fala é usada mais livremente. É a fala que a maioria das pessoas usa em seu dia a dia, uma conversa descontraída entre amigos, a fala que usamos em nosso contexto familiar. É na linguagem coloquial que aparecem as gírias. O falante na linguagem coloquial não está preocupado em seguir as regras estabelecidas pela gramática normativa. O segundo nível da língua falada é a linguagem formal ou culta. Diferente da linguagem coloquial, na linguagem culta, o falante toma mais cuidado com a maneira que fala. Ele busca escolher o melhor vocabulário, obedecer às regras gramaticais, como por exemplo em debates, entrevistas jornalísticas, apresentação de trabalho escolar. Tudo certo até aqui? Então, como você observou, dependendo da situação em que nos encontramos, temos de falar com a linguagem informal ou com a linguagem culta. É importante que você domine a oralidade, ou seja, que domine a língua falada, para saber adequar sua fala nas diferentes situações em que ela for utilizada. E como você consegue isso? Com muita leitura. Agora, passando para a língua escrita, ela é mais formal, é composta por um sistema mais disciplinado e rígido, até porque não conta com o tom da voz, com gestos, fisionomias que facilitam a compreensão da mensagem. Desse modo, o escritor tem de ser mais objetivo e claro em sua mensagem, pois está distante do seu interlocutor, sem poder tirar possíveis dúvidas geradas na mensagem. A língua escrita foi criada depois da fala, é artificial. Para aprender leva tempo, precisa ser ensinada. Porém, diferente da fala, a escrita pode ser guardada, pode passar de geração em geração ao longo do tempo. Assim como na língua falada, na língua escrita há 2 níveis, o coloquial e o formal. Exemplo da linguagem coloquial na escrita são cartas, as mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Na língua culta, a escrita preocupa-se mais em seguir as regras impostas pela gramática normativa e adequar corretamente a linguagem aos diferentes contextos. Exemplo da escrita na norma culta: reportagem, receita médica, currículo, redação, texto científico. Em processos seletivos como Enem, vestibular, concursos, são cobrados a norma culta da língua. Então você, estudante, tem que dominar a língua escrita para sair-se bem nessas provas e também para se sair bem em outras situações em que cobrarem a linguagem formal. Como você consegue isso? Com muita escrita. Então, para resumir, é importante que você entenda que língua escrita e língua falada não são a mesma coisa. São 2 maneiras diferentes de usar a língua. No nosso caso, a língua portuguesa. A língua falada é mais natural, espontânea. O falante está perto do seu interlocutor. Já na língua escrita, ela é artificial. O leitor e escritor estão distantes, ocupam tempo e espaços diferentes. A língua escrita é mais cuidadosa na escolha das palavras, com o uso correto das formas gramaticais. No entanto, ambas são representações importantes da língua. Com essas 2 modalidades da língua, podemos nos expressar, nos comunicar verbalmente. E aí? Conseguiram acompanhar direitinho? A tia mais fala sobre o Enem, o exame de que você tem que fazer uma prova. Mas aí vocês podem dizer: eu não estou fazendo isso agora, né? Nem tão cedo, mas a gente já tem que se preparar desde cedo, tá bom? Porque se você começa escrevendo corretamente, não é? Lendo corretamente, se posicionando corretamente, não é? Porque lembram que lá no início, quando nós começamos a trabalhar sobre a linguagem formal e informal, nós vimos também que essa linguagem não é apenas a escrita, mas também nós vimos que até a maneira de nós nos comportarmos influencia, não é? No tipo de linguagem, né? Até o visual. Lembram que a tia completou
um amiguinho com as roupas, não é? Roupas de trabalho, roupas de sair, roupas de passear, não é isso? Então, é exatamente isso. Vocês têm que ter noção, né? Nós temos que ter noção, aliás, de onde nós vamos. Por exemplo, eu não vou para a nossa escola com maiô, né? Com biquíni, não é isso? Vocês também não é? Por quê? Porque nós temos que usar a nossa farda, não é isso? Então, nós temos que saber adequar, né? Tanto a nossa fala, quanto a as nossas vestes, ou seja, as nossas roupas, para cada ambiente, não é isso? Então, quando nós falamos aí em provas, né, em realização de provas, de redação, de escrita, de produção de texto, nós queremos dizer que tem que ser escrito de forma correta, porque, só lembrando, o ano que vem já são 4º ano, não é isso? E aí temos provas que apresentam algumas redações. E aí, né? Você tem que fazer uma produção de texto, né? Você vai participar de um concurso, vai fazer uma produção de texto. E aí, se você não souber escrever coerente, né? Com as normas gramaticais, né? De maneira correta. E aí, temos que aprender tudo isso, tá bom? Mas vamos ver mais um pouco do nosso conteúdo hoje de português. Vamos trabalhar agora um pouquinho sobre verbos. Mas, tia, o que são verbos? Verbos indicam as ações que nós estamos fazendo, não é isso? Por exemplo, vamos correr amanhã? Então, correr é o verbo desta frase, tá? E como é que nós sabemos que ela está no presente, no passado ou no futuro? Vamos correr amanhã? Amanhã, então, é o seguinte, se a gente fala amanhã, quer dizer o quê? Que vai acontecer ainda, não é isso? Ou seja, nós temos que perceber, né, por meio do verbo, da ação que está sendo realizada ali naquela frase, tá bom? O que vai acontecer, ou o que já aconteceu, ou o que está acontecendo. E a palavra que nos mostra isso em uma frase é justamente o verbo, é onde ocorre aquela ação, tá bom? Vamos ver um pouquinho aí o próximo vídeo que a tia vai passar para vocês e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre os verbos e os tempos verbais, tá bom? Se está no passado, no presente ou no futuro. Vamos lá? Observe essas frases. As mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Essa lenda é tão linda. Fizeram, choveu. São verbos. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Agora que já sabemos o que são verbos, vamos encontrá-los nas próximas frases. A amiga esperou por ela. Qual palavra dessa frase você acha que é o verbo? Muito bem, esperou. Você perdeu a prova. Olhe essas palavras da frase e encontre o verbo. Perdeu, parabéns. Renato viajou para Campinas. O verbo é viajou, pois indica uma ação, a ação de viajar. Agora vamos falar sobre os tempos verbais. Observe como podemos modificar o verbo fazer. Fazem, fizeram e farão. Fazem é uma ação que está acontecendo agora, está no tempo presente. Fizeram é uma ação que já aconteceu, está no tempo passado. E farão é uma ação que ainda vai acontecer, está no tempo futuro. Eles fazem um bolo.
As mulheres farão um bolo. Eles fizeram um bolo. Na primeira frase, o verbo fazem está no tempo presente. O bolo está sendo feito nesse exato momento. Farão no futuro e fizeram no passado. As mudanças ou flexões dos verbos indicam, entre outras coisas, quem fala. Quando usamos a primeira pessoa, no singular, usamos eu. E no plural, usamos nós. Eu acordei. É a pessoa quem fala. Para indicar com quem se fala, usamos a segunda pessoa. No singular, tu ou você, e no plural, vós ou vocês. Você acordou. Na terceira pessoa, indicamos de quem se fala. Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Ela acordou. Além disso, as mudanças e flexões dos verbos indicam também se está no passado, no presente e no futuro, além do singular e plural, como é esse caso. Eu fiz, singular, nós fizemos, plural. Você fez, singular, nós fizemos, plural. Ele fez, singular, eles fizeram, plural. Agora, nos tempos verbais, eu fiz, passado, eu faço, presente e eu farei, futuro. Bom, então vamos trabalhar um pouquinho também sobre abreviações. Nós temos aí um sinal chamado apóstrofo. Tia, que sinal é esse? Por exemplo, vejam só, ó, a tia vai colocar aqui para vocês trabalharem um pouquinho com a tia. O seguinte, esse apóstrofo, ó, apóstrofo é um sinal, ó, assim, tá bom? É um sinal assim, ó. Tia, como assim? Vamos ver? Ó, vejam só. Qual é o significado desse apóstrofo? Para que ele serve, tia? Vamos ver? Então, ó, vejam só. Nós podemos usar ele em que situação? Ó, na seguinte frase. Eu tenho medo. Vamos lá. D'água. Eu tenho medo d'água. Bom, e por que a tia colocou esse sinal aqui, ó? Justamente porque eu abreviei, né, esta parte aqui. Por quê? Porque eu também poderia estar colocando assim. Eu tenho medo, prestem atenção, de água. Então, são frases com o mesmo sentido, estão vendo? Mas que a tia abreviou aqui nesta primeira frase. Então, aqui nós podemos analisar que este apóstrofo, ele serviu para abreviar e unir essas duas palavras aqui. Não foi isso, ó? De água. Então, fica o mesmo sentido, ó. Eu tenho medo d'água, não é? Outro exemplo.
coloque a roupa na água. Como é que eu posso abreviar esta frase? Usando o apóstrofo. Vamos ver? Então, vejam só, ó. Coloque a roupa onde? Na água. Tá bom? Então, aqui, ó, aqui nós podemos perceber, né, que a tia abreviou, tá bom? Coloque a roupa na água. Então, a tia usou a seguinte proposta, ó. Coloque a roupa na água. Então, como a tia falou anteriormente, ó, o que nós fizemos aqui nesta outra frase também foi abreviar, não é isso? Ó, estas duas palavras, estão vendo? E formar apenas uma. Então, outra situação. Eu gosto de você. Vejam só. Então, vejam só. Aqui, eu posso trabalhar com esta frase de uma maneira informal. Vejam só. Eu gosto de você, não é? Então, o que foi que a tia fez aqui? Vejam só. Eu peguei aqui essas duas palavras, não é? E juntei as duas, formando aqui uma linguagem informal, tá? Ó, saí da linguagem formal, ó, eu gosto de você. Então, nós utilizamos aqui, ó, uma linguagem informal, eu gosto de você, tá bom? E o que foi que aconteceu aqui? Aqui nós conseguimos abreviar, não é isso? De você, tá bom? Tia, mas tá errado? Vejam só. Quando nós conseguimos nos comunicar, né, de maneira falada, nós não podemos estar criticando quem fala de maneira informal. Se você puder ajudar, não é, aquela pessoa para melhorar o vocabulário, não tem problema, mas nós temos que ter cuidado na maneira que nós temos que falar para essas pessoas, porque muitas vezes nós podemos acabar até magoando, chateando aquela pessoa, tá bom? Porque muitas vezes nós falamos da maneira que vivemos naquele meio, né? Naquela comunidade, então nós temos os costumes, tá? As falas e tudo mais. Nós temos esses costumes que tem tudo a ver com o lugar que a gente mora, tá bom? Muito bem, então. Agora, a tia vai passar a atividade para vocês responderem, tá bom? Respondam com bastante cuidado, né? Com todo carinho, tá bom? Que é dessa maneira que nós conseguimos aprender. Já pensou se nós começamos a fazer a atividade com aquele mau humor? Não vai ser legal, nem tampouco prazeroso para você, não é? Então, sorria sempre, tá? Esteja sempre de bem com a vida. Muitas vezes, por mais difícil que seja o nosso dia, mas nós temos que fazer as coisas de maneira prazerosa, tá bom? Tia, não estou conseguindo agora, nesse momento. Descansa um pouquinho, dá aquela pequena pausa, vai ali lanchar, corre, e aí você retorna à sua atividade, tá bom? Prestem muita atenção, realizem a leitura direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, retornem o vídeo, tá? Podem ver novamente. Ah, e não esquece de assinar a sua frequência lá na nossa ata, que a tia está enviando para o grupo, tá bom? Então, por hoje é só.
Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma ótima tarde, um ótimo almoço, tá bom? Então, cheiro para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!